E o adiamento, portanto, do debate da Band causou também uma troca de farpas entre os candidatos à presidência, após Bolsonaro não ser liberado pelos médicos, como você viu aí, e retomar as atividades de campanha. O Fernando Haddad, como vimos, disse que iria até uma enfermaria para debater com o adversário, e o candidato do PSL, por sua vez, subiu o tom nas redes sociais, classificando o petista como marmita de corrupto preso. Vamos dar uma olhada. A segunda visita dos médicos a Jair Bolsonaro foi mais rápida. Eles chegaram de São Paulo pela manhã e em menos de uma hora já estavam de saída. Elogiaram a recuperação do paciente, mas disseram que o candidato perdeu muito peso e ainda está com anemia. Por isso, recomendaram mais uns dias de repouso em casa no Rio de Janeiro. A próxima consulta está marcada para quinta-feira da semana que vem, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A equipe médica acredita que após a reavaliação, Bolsonaro será liberado para as atividades de campanha. Diante das novas recomendações, o primeiro debate do segundo turno na TV entre os candidatos à presidência, que estava marcado para esta sexta-feira na Band, foi adiado até que Bolsonaro receba autorização dos médicos para participar do encontro. Apesar da expectativa de liberação na semana que vem, Bolsonaro não pretende voltar a fazer campanha nas ruas. Em casa, ele segue defendendo seu plano de governo. Na área social, afirmou que planeja criar um 13º para o Bolsa Família. Para ele, também é preciso flexibilizar as regras trabalhistas no campo. O principal canal para se comunicar com os eleitores continua sendo as redes sociais. No Twitter, destacou propostas para a economia, redução e simplificação de impostos, reforma na tabela do imposto de renda, falou em desburocratizar o mercado e combater o crime, o que, segundo ele, ajuda a atrair novos investimentos em setores como turismo e comércio. O candidato do PSL também afirmou: como parlamentar, propus penas mais severas para crimes passionais, independentemente da sexualidade. Mulheres são as maiores vítimas destes crimes, que também atingem homossexuais. Seguirei defendendo que todos somos iguais perante a lei e que assassinos sejam punidos duramente. Bolsonaro criticou ainda os partidos do adversário, Fernando Haddad, e da candidata a vice, Manuela Dávila. Se pesquisarem no Google menor estupra ou menor mata, verão centenas de crimes desta natureza espalhados por todo o país nos últimos anos. O PT e o PCdoB, incluindo suas parlamentares, votaram contra a prisão de menores que estupram e matam. Nós sempre fomos a favor. Após a declaração de Haddad, que nesta quarta-feira afirmou que iria à enfermaria para debater com Bolsonaro, o candidato do PSL escreveu: "Calma que sua hora vai chegar, marmita de corrupto preso." E depois publicou: "Vamos vencer e quebrar a engrenagem que quer nos tornar uma Venezuela." Deus! O que a gente fala? É inacreditável, entende? As coisas que o Bolsonaro fala. Porque são coisas assim que eu nunca pensei que alguém tivesse uma campanha para presidente da República dissesse. Eu estava perguntando aqui pro pessoal assim, gente, vocês ficam ofendidos? O pessoal começou a rir, diz que acha engraçado. Olha, eu vou contar uma coisa, viu? Mas eu acho que essa história de colocar pecha, de colocar frase, de levantar hashtag e de tentar colocar na testa do adversário uma marca, um carimbo, ruim, dessa vez o pessoal pegou um adversário à altura, viu? Gente... Que é um negócio que é impressionante. Eu não sei onde isso vai dar, realmente. A gente não consegue prever. E eu não estou falando se isso é bom ou ruim. Mas eu falo aqui com muita tranquilidade que isso até então era feito sempre do outro lado. Né? De xingar os outros de fascista, quando você discordava, a pessoa falava que você não lia livro de história, que você não sabe nada. Tentava humilhar, né? Era sempre o outro lado que fazia isso. Então agora a gente está vendo um outro lado, o adversário desse lado, fazendo a mesma coisa, só que com outro argumento, com a argumentação que acha conveniente. Quer dizer, eu nem sei, eu vou falar uma coisa para você, eu daria tudo para ver esse debate, viu? Então, eu fico pensando no que vai ser isso, como é que eles iam se enfrentar. Pelo amor de Deus! Eu tenho um pouco de medo, porque eu fico pensando assim, o que, por exemplo, uma pessoa responde quando o outro vira seu marmita de corrupto, sabe? Com todos os significados que isso traz, né? Então, assim... É inacreditável. Eu já tinha achado muito louco. Olha, que tem um ouvinte falando que isso é original. Eu fico assim... eu já tinha achado a primeira vez lá que ele deu
a resposta aqui. Enfim, o Haddad pregou aquela história da fake news, de assinarem um trato para não ter mais isso daí nas redes sociais, papapá. E aí ele deu a resposta dele ainda, e vírgula, seu canalha, né? O negócio, a gente vê militante falando isso, mas o candidato em si, ele sempre tenta manter a postura. E aí a gente vê um negócio desse, marmita de corrupto, meu Deus, e pega a cena. Olha, pega, viu? Nesse negócio. Porque o que acontece? Pegou mal, né? Porque a gente assistiu e já repetiu aqui, mas tá dentro dessa linha de raciocínio. A tentativa de falar que não, que o negócio é o Lula, que é o Lula que está orientando, que é o Lula que é importante, que o brasileiro ama o Lula, que ficou esse tempo todo, não colou. Aí na virada do segundo turno, falou assim, ó, alguém dentro do partido mesmo, começaram a se reunir e falou, isso não está dando certo, para de ir lá. Tava dando certo, até aqui deu certo, agora daqui a coisa entortou. E diz que o próprio Lula falou, não, vai fazer campanha, para de vir aqui. Então, quer dizer, aí é claro que o adversário percebeu que esse negócio aí é uma coisa que fala, não, você vai estar fazendo de conta que não está indo mais lá, mas você, né, passou o primeiro turno inteiro lá, é isso. Então, quer dizer, difícil, viu? Olha, não sei, tá numa enrascada, viu? Nossa, vai ser complicado demais. Eu não sei como é que vai funcionar, não. Ô Sena. Tem uma entrevista com o delegado, Zezé? É verdade. É acerca da violência, a gente tem coisas para falar sobre isso. Uhum. Inclusive, ontem eu tomei muita pedrada por causa disso. É mesmo? Mas eu gostei muito do que saiu disso tudo.